Olá pessoal, então hoje vamos fazer nesse cabelo as pontas roxas. Eu fiz o teste de mecha até quase a raiz, porque se alguma parte pegar mais para cima do descolorante, a gente já sabe como tá. No caso, passou no teste e aí eu vou começar a preparar o produto. Eu uso o produto da Farmavita, eu vou usar o oxidante de 30 volumes e vou deixar nessa textura mais cremosa para poder deslizar o produto no papel. E aí vamos começar. Eu fiz uma divisão só na parte de trás do cabelo porque é realmente só as pontas que ela deseja. Então eu vou começar eriçando a raiz, aplicando, depositando o produto do meio para as pontas e depois venho esfumando para cima. É muito importante a aplicação do produto esteja bem distribuída. E esse esfumado para cima, levando o produto, também é muito importante para o resultado final não ter aquela divisão do meio para a ponta loiro, porque afinal qualquer cabelo colorido uma hora vai desbotar a cor e vai aparecer onde está o loiro. Então a gente tem que deixar esse trabalho também muito bem apresentado, mesmo que seja para pôr um tom de roxo. Não tenha medo de esfumar ali a parte que fica fora do papel, porque não tem riscos grandes de manchas e assim fica uma situação super bonita depois quando você vê o esfumado do descolorante. Então, olhem lá, gente, eu vou eriçando a raiz. Nesse caso eu ericei em duas partes porque era muito grande a área do cabelo pro pente. E é isso, ó, eu vou subindo até quase o eriçado, o esfumado, para não ter mesmo marcação. Não exagere no produto ali na parte do esfumado, tem que ser quando o pincel já está mais seco, por isso que primeiro eu deposito o produto do meio para as pontas e depois vou esfumando para o alto. E aí nessa parte do cabelo ficou uma área muito grande, então eu dividi em duas até conseguir novamente voltar a um papel só. Isso se torna uma técnica muito rápida fazendo assim. Eu demorei, claro que eu já tenho uma prática de quase 10 anos de trabalho, então eu demorei aí 35 minutos para montar esse cabelo. Depois é só esperar abrir e aplicar o roxo, que vocês vão ver aí como foi a abertura do cabelo. Então eu vou repetindo isso até chegar no topo do cabelo. Depois eu vou mostrar um pouquinho como eu fiz o topo e a frente. Bom, pessoal, terminei de fazer essa parte de trás, cheguei no topo. E o topo também, ericei bastante. Se a cliente quiser que suba mais o descolorante, aí eu acredito que seja melhor você fazer no topo algumas mechas costuradas, para que não tenha muita marcação e tenha mais para o alto também. No caso, essa cliente, ela quis mesmo só as pontas. Então, eu continuo vindo com esfumado para poder trazer também ali essa leveza na divisão das cores. Agora, bora fazer a frente. Eu continuo da mesma forma. Tiro uma tira de cabelo até uns 2 dedos de grossura e venho fazendo a ponta. Eriço a raiz. E nesse caso, o esfumado, principalmente na parte frontal, é super importante, porque aí traz um pouquinho assim pro rosto do descolorido e aí a cor também fica um pouquinho mais próxima do rosto, apesar de ser só na ponta. Isso aí é um jogo que a gente faz para cliente que não tá sabendo ali direito o que tá acontecendo, mas o resultado fica incrível. Então, olha aí, eu vou seguindo esse mesmo até o fim de fazer a frente. Os dois lados são iguais. Por favor, se atentem sempre a deixar os dois lados iguais. Nada de deixar um lado mais descolorido que o outro, porque a cliente vai reparar, vai vir reclamar e não é bom para o seu trabalho. Então é isso, façam sempre os dois lados iguais, com o mesmo tipo de esfumado. Se precisar, volte e conte as mechas. No caso, essa cliente, ela quis toda a ponta, então eu fiz todo o cabelo descolorido, não deixei nada para fora. Então, se você precisar deixar, porque a cliente quer uma mescla do cabelo natural, então se atente muito em deixar os dois lados iguais. Isso é muito importante no processo.
Agora a misturinha do roxo é o roxo da Manic Panic, mas eu adicionei um pouquinho mais de rosa porque eu achei que ele estava muito azulado. E o rosa ele traz mais pro roxo mesmo do que pro rosa. E como ela queria um roxo bem intenso, então eu deixei ele mais pro azulado mesmo. Aí eu comecei a retirar, vi que a altura de tom já estava boa, que é até um 8, para vocês verem como muda o cabelo depois que penteia. Ele já estava mais dourado, quando você penteia ele fica mais para um tom frio, porque desce a mistura do natural e aí o natural quebra um pouco o dourado. Mas aí então tá numa altura 8, 9 de abertura e venho aplicando o roxo. É assim, muito importante, se a cliente quiser um roxo claro, você tem que chegar até quase a abertura de tom 10. Então, do 9 para o 10 é a cor ideal da abertura de tom para você conseguir aplicar um roxinho claro, porque é igual uma tela em branco. Se você pintar e tiver algum amarelo, não vai pegar um roxo claro, vai ter outra cor ali. Então, quanto mais pro branco ficar, mais a cor fica em evidência. E tá aí, gente, eu apliquei, deixei atuar 45 minutos. Apliquei muito bem, porque tem que estar bem espalhado em todo o cabelo, que alguma parte não pegar, não tem o que fazer. Vai ficar loiro. Então, eu subi quase até a raiz para poder pegar em tudo. Aí tá o resultado dele liso, para você ver que algumas nuances sobem e depois ela quis ondular. Gente, essa tinta roxa da Manic Panic não pode passar shampoo depois que aplica.